Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Conosco hoje está o intérprete de Libras, Daniel Costa. Muito obrigada, Daniel, por nos acompanhar. Vamos à nossa aula. O tema da nossa aula será Energia térmica. É uma aula para o segundo ano do ensino médio, mas também para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto. A competência da BNCC em Foco é a competência específica 1 para a área das ciências da natureza. E a habilidade... antes, os objetivos gerais da aula. Acompanhe comigo. Compreender a relação entre transferência de energia térmica e temperatura. Compreender o conceito de calor como energia térmica em trânsito. Então, esses serão os objetivos a alcançar na aula de hoje. Com a habilidade 101 da competência específica 301, Ciências da Natureza. Analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos, que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Também desenvolveremos aqui algumas competências socioemocionais, curiosidades para aprender e a imaginação criativa. Bom, para essa aula desenvolveremos algumas atividades. Acompanhe comigo. Qual será a atividade 1? Aquecimento e resfriamento, com os seguintes objetivos: compreender que um corpo pode absorver ou ceder energia térmica por meio de aquecimento ou resfriamento e analisar a relação com o aumento ou a diminuição da temperatura. Bom, eu sugiro que você pegue o seu caderno para fazer algumas anotações. Mas antes, eu tenho que chamar a sua atenção para alguns conceitos prévios. Por exemplo, conceito de temperatura, o conceito de energia interna de um sistema, relação entre energia interna e temperatura. Portanto, se você tiver alguma dúvida com relação a esses conceitos, eu sugiro que após a aula você pegue o seu caderno, um livro ou consulte aí sites confiáveis da internet para você fazer essa revisão. Será importante para você compreender os conceitos envolvidos nessa aula. Então vamos lá. Bom, a primeira atividade envolve o uso de tecnologia digital. Para isso, eu vou fazer uma simulação. Nós vamos acessar uma página da internet e o link está aqui. Depois você pode, você mesmo, acessar o link para fazer a simulação. Porque, na verdade, nós não temos aqui esses instrumentos. Por isso que eu optei em fazer essa simulação. Mas essa simulação, ela aproxima bastante da realidade e vai nos ajudar a compreender aqui todos os conceitos envolvidos. Bom, a primeira simulação refere-se ao aquecimento e resfriamento da água. Então, acompanhe aqui comigo. Eu tenho um recipiente contendo água. Eu vou pegar esse recipiente e vou colocá-lo em cima
de um suporte para que eu consiga colocar essa água em contato com uma fonte térmica. Vou utilizar também um termômetro. Então, eu preciso colocar o termômetro em contato com a água para a gente observar aqui o comportamento da temperatura durante esse processo de aquecimento e também de resfriamento. Bom, observe, esta é a situação inicial do sistema que eu vou analisar. Como assim, sistema? O sistema em análise aqui será a água. Então, eu vou fazer um acompanhamento aqui do comportamento da água durante o aquecimento e durante o resfriamento. Bom, eu vou utilizar aqui um símbolo de energia. Então, observe dentro desse recipiente, tem uns bloquinhos que estão representando a energia interna do meu sistema. Lembrando que o meu sistema é a água. Bom, agora vamos partir aqui para um processo de aquecimento e vamos observar o que vai acontecer. Bom, antes eu quero só te chamar a atenção para uma coisa. Energia interna da água. O que é isso? Bom, todos os corpos apresentam partículas internas. E lá no conceito de energia interna, como eu já havia pedido para você fazer a revisão desse conceito, a gente sabe que essas partículas internas do corpo, elas estão em constante agitação. E isso determina aí o comportamento dessa energia que o corpo tem internamente e que está relacionada com a temperatura. Lembraram? Bom, agora vamos ver o que vai acontecer com essa amostra de água se eu fornecer aqui uma fonte, se eu ligar uma fonte que vai aquecer. O que vocês estão observando? Olha só, energia saindo dessa fonte e passando para a água. Existe uma agitação maior agora devido ao aumento dessa energia. A água está absorvendo a energia que está passando do fogo para o recipiente. E a água, inclusive, está cedendo energia para o ambiente. Então, veja, alguns bloquinhos representando a energia que estão escapando da água e indo para o ambiente. Outra coisa que você deve observar aqui, a temperatura da água. Olhe para o termômetro, a gente observa que a temperatura está aumentando. À medida que a água está absorvendo essa energia que está passando do fogo para ela, a temperatura também está aumentando. Bom, mas eu também posso fazer um outro processo. Eu posso resfriar essa amostra de água. Aí, nesse caso, eu vou colocar aqui uma fonte fria. E veja que, no caso aqui, são blocos de gelo, né? Veja, energia passando da água para os bloquinhos de gelo. Isso representa um resfriamento. Observa o termômetro. A temperatura da água, então, diminuiu. Essa foi a representação de um aquecimento e de um resfriamento de uma massa de água. Agora eu deixo aqui uma pergunta para você pensar e responder. Que forma de energia é esta que passa da fonte térmica para a água? Ou também, que forma de energia foi essa que passou da água para a fonte fria? Um tempinho aí, pensa. Você sabe que tipo de energia é essa da qual nós estamos nos referindo? Energia térmica. Bom,
que será então essa energia térmica? Observe a figura. Nela, nós podemos ver uma chama de fogo liberando energia. Inclusive, se aproximarmos as nossas mãos dessa fonte térmica, que no caso aqui é a chama do fogo, a gente consegue sentir a propagação dessa energia. É a energia térmica. E deixo também uma outra pergunta. Por que, ao absorver energia térmica, a temperatura da água aumentou? Está relacionado, então, com o conceito de temperatura. Temperatura, energia interna. Então, vamos observar. Eu tenho aqui uma figura que me mostra três processos, três situações distintas. Bom, eu tenho a situação 1, que trata-se de uma massa de água no estado sólido. Veja a agitação das suas partículas. Bom, mas vamos considerar que existe a absorção de energia. Então, essa massa de água no estado sólido está absorvendo energia térmica. O que ela está fazendo com essa energia que ela está absorvendo? Ela está utilizando essa energia para aumentar a sua temperatura. Ela absorveu essa energia, mas a energia interna dela aumentou, a temperatura aumentou. E ela pode, inclusive, utilizar essa energia para mudar de estado físico. Então, veja a situação 3. Nós já temos ali a massa de água no estado gasoso. Então, observamos, a absorção de energia térmica significa aumento da energia interna e isso também significa aumento da temperatura. Mais uma pergunta: o que acontecerá com a energia da água se sua temperatura diminuir? Temperatura está relacionada à energia interna. Se a temperatura da água diminuir, a energia interna da água diminui. Agora observe novamente essa figura. Como eu disse, se aproximarmos as nossas mãos de uma chama do fogo, nós sentimos aí então a propagação da energia térmica. Eu deixo essa pergunta: o que sentimos ao aproximarmos nossas mãos do fogo? Na verdade, a gente diz que sentimos o calor do fogo. Então, meus queridos estudantes, a gente pode chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa que a gente pode chegar depois de ter observado? Que a chama do fogo, ela libera energia térmica, a gente consegue sentir essa energia térmica. E a gente fala: estou sentindo o calor do fogo. Aqui a gente pode chegar a uma conclusão, que o calor é energia térmica em trânsito. Então está aí a diferença entre calor e temperatura, certo? O calor é uma forma de energia, energia térmica em trânsito. Mais uma coisa, vejamos, mas a energia térmica pode se transformar em outras formas de energia? Nós sabemos que energia sempre se transforma. Energia não se perde, não se cria. A energia vai se transformar de uma forma em outra. Então, no caso, podemos concluir que a energia térmica, sim, tem essa capacidade de se transformar em outras formas de energia. Quais, por exemplo? Essa simulação vai me mostrar. Eu tenho aqui uma fonte térmica, posso chamá-la de fonte de calor. Eu vou ceder calor para essa chaleira. Dentro dessa chaleira existe
uma quantidade de água. Então, nós sabemos que a água vai absorver esse calor, vai absorver essa energia térmica. E vamos ver o que vai acontecer então. A água absorve a energia térmica, aumenta a sua temperatura, muda de fase, passa para vapor. O vapor é então expelido para o ambiente, junto com ele a energia térmica. E a gente observa que essa energia térmica pode então se transformar em energia mecânica. Vou utilizar aqui os bloquinhos de energia para a gente poder acompanhar. Então veja, em vermelho nós temos a representação da energia térmica. Em cinza, nós temos a representação da energia mecânica. Então, houve aqui uma transformação de energia térmica em energia mecânica, que fez ali aquela engrenagem movimentar, entrar em rotação. Mas nós temos a energia mecânica também se transformando em energia térmica de novo. E eu posso até mudar. Se eu colocar aqui uma lâmpada, consigo acender a lâmpada. Por quê? A energia térmica, que se transformou em energia mecânica, vai se transformar em energia elétrica. Então, um exemplo da transformação da energia térmica em outras formas de energia. Então, a resposta aqui é sim, a energia térmica pode se transformar em outras formas de energia. E isso tem muitas aplicações. Bom, agora vou pedir para você observar essa figura. Nós temos aí um corpo A com temperatura maior. Veja, eu não informei o valor dessa temperatura, no momento isso não é uma informação necessária. O corpo A está em contato com o corpo B, que tem uma temperatura menor. Qual a diferença entre temperatura e calor? Observando a figura, você consegue responder? Bom, mas eu deixei aqui a resposta para a gente analisar. Conceito de temperatura. A temperatura mede o grau de agitação térmica dos átomos e moléculas do corpo. Calor. Calor, então, é energia que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, eu vou voltar aqui na figura para explicar. Se eu tenho um corpo que está a uma temperatura maior, esse corpo, então, vai ceder calor para aquele que está a temperatura menor. Portanto, olha, o calor é um fluxo de energia que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mais uma perguntinha para você pensar e responder. Veja aí, então, esses dois corpos. O corpo de maior temperatura cedendo calor para o corpo de menor temperatura. E a pergunta é a seguinte: o fluxo de calor entre os corpos cessa-se ou continua indefinidamente? Será que esse corpo A vai estar sempre cedendo calor para o corpo B? Bom, na verdade, não. Os corpos entram em equilíbrio térmico. E o que é isso, equilíbrio térmico? É um conceito aqui da física, que diz o seguinte: se dois corpos encontram-se na mesma temperatura, a gente conclui que esses dois corpos estão em equilíbrio térmico. Então, na verdade, aqui, o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura
para o corpo de menor temperatura. O que vai acontecer com esse corpo de maior temperatura enquanto tiver esse fluxo de calor? A temperatura dele vai diminuir. Mas, em compensação, o corpo de menor temperatura vai absorver esse calor e a sua temperatura vai aumentar. Chega um momento em que os dois estarão na mesma temperatura. Este momento é chamado de equilíbrio térmico. Então, ao atingirem o equilíbrio térmico, cessa-se o fluxo de calor entre os corpos. E chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais aí sobre o conceito de calor e temperatura. E eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!